Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o senador José Regufe, Podemos, Distrito Federal. Eu acompanho o senador José Regufe desde quando era deputado distrital, depois deputado federal e já senador quando ele foi eleito em 2014. Agradeço muito, senador, ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para o senhor, entre tantas outras que nós vamos conversar hoje aqui, é sobre a CPI da Covid. Qual é a posição do senhor? E mais uma vez agradeço ter aceito o meu convite. Primeiro, professor Marco Antônio Villa, é um grande prazer estar aqui. Tenho pelo senhor um enorme respeito e é uma honra ser convidado para participar aqui do seu programa no seu canal. A CPI da Covid ela é muito importante. Uma das funções precípuas de um poder legislativo é o de fiscalizar os atos e os gastos do poder executivo. Se o poder legislativo não puder fiscalizar, ele deixa de ter uma das suas funções precípuas. Então, se isso que está aí, esse escândalo todo, não é motivo para uma comissão parlamentar de inquérito, eu não sei o que seria motivo para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu assinei o pedido de instalação da CPI, apenas eu acho que deveria ser para todos. Deveria investigar a União, mas também investigar a aplicação de recursos federais pelos estados e municípios. Eu defendo isso, acho que foi transferida grande soma de recursos públicos para os estados e municípios, e isso também tem que ser investigado pelo Parlamento, pelo Senado Federal. O Poder Legislativo não é só para legislar, é também, até porque vai chegar um momento que já vai ter lei demais, não vai precisar fazer novas leis, vai precisar que as que existem sejam efetivamente executadas. Agora, o Poder Legislativo tem a função de fiscalizar, então assinei o pedido de instalação da CPI e defendo que seja para todos, não só para a União, mas também para investigar a aplicação pelos estados e municípios dos recursos federais. Senador, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Como o senhor é um político um pouco diferente dos chamados, entre aspas, tradicionais, e foi eleito sempre com grandes votações, tanto deputado distrital, deputado federal e senador, ah, como é o convívio no dia a dia do trabalho legislativo? O senhor já está aí desde 2015, né, quando assumiu a cadeira de senador. Porque eu fico acompanhando à distância, e quem nos acompanha aqui no canal também, né? Como é que é para fazer, para ter um projeto, o projeto vai para uma comissão, depois vai para o plenário, muitas vezes não se resolve no Senado, quase todas as vezes, na verdade, precisa descer para a Câmara. Como é esse dia a dia? Causa uma angústia no senhor ver um projeto? Eu lembro que o senhor, eu até identifiquei, anotei aqui, tem a questão lá dos remédios, tal, né? Que é um negócio assim super importante, a questão da tributação dos remédios, não tributar, ou a questão que envolve planos de saúde. Como é que fica isso? Como é que é esse trabalho? Tem hora que dá vontade de pedir o boné e ir embora para casa? Vila, muitas horas. Para ser sincero, não é fácil. Primeiro, eu tenho que dizer uma coisa aqui: existem mais políticos sérios do que a população do lado de fora acha. Agora, também tem muitos políticos que jamais poderiam estar ocupando um cargo público, porque não têm a menor consciência do que, para que serve aquela função e qual é a responsabilidade de ser um parlamentar. Então, ali você, muitas vezes, tem muitos confrontos, o processo legislativo ele é muito lento, muito demorado, tinha que ser muito mais ágil. Aliás, essa foi uma das bandeiras que eu tive quando fui candidato a presidente do Senado, há 2 anos atrás. Infelizmente, obtive apenas 6 votos, mas eu digo que foram 6 votos dignos, porque eu não dei nada para ninguém votar, para alguém votar em mim. Foi eu apresentando as minhas propostas, as minhas ideias. Então, o processo legislativo deveria ser muito mais ágil. Além disso, a informação que chega para a sociedade, ela é meio truncada, porque a cobertura política é muito no bastidor, é muito no quem falou o que de quem, ela não vai com profundidade nos temas que são votados. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo, se perguntar assim, me diga 3 projetos de um parlamentar, dificilmente alguém sabe. Se souber, sabe um.
Então, não tem é difícil conseguir comunicar. Eu entrei na política, eu achei que bastava fazer o que é correto. E eu descobri que tem que gastar tanta energia também para conseguir comunicar o que você está fazendo. Então, eu apresentei 11 PECs, 51 projetos, aprovei 6 no Senado, todos relevantes. Nas minhas emendas ao orçamento, por exemplo, eu destino sempre para a saúde. Hoje tem pessoas fazendo tratamento de quimioterapia oral na rede pública de saúde do DF, por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Mas muitas vezes as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, muitas vezes, o que o parlamentar faz. É difícil. Outra coisa, há toda uma imagem muito ruim da classe política, que é justificada por causa de escândalos durante anos e anos, e o que chama mais atenção do noticiário político são justamente os escândalos. E hoje ser política é quase como ser um réu em constante suspeição. A pessoa está o tempo todo desconfiando, será que é, será que não é? Um processo legislativo muito lento, às vezes você convivendo com pessoas com princípios muito diferentes dos seus. Agora, eu sou uma pessoa que sou educado com todo mundo, mas defendo meus posicionamentos de forma absolutamente firme, porque foi para isso que eu entrei na política. E me orgulho de tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, que eu mesmo saía nas ruas de Brasília distribuindo de mão em mão. Eu cumpri tudo que estava escrito ali, ponto por ponto, sem exceção. Eu sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. O que eu me comprometi com o meu eleitor durante a campanha, no meu panfleto de campanha, eu honrei absolutamente tudo. O senhor é contra a reeleição, se eu estiver enganado, por favor, o senhor me corrija, né? Dentro de um conceito mais geral de reforma política, mas um dos pontos é que o senhor é contra a reeleição, por exemplo, deputado distrital, no caso de Brasília, distrital, só lembrar quem nos acompanha, que é uma unidade federativa um pouco diferente do que as outras 26 que têm assembleias legislativas, né? O voto distrital, ou melhor dizendo, deputado distrital é um mandato, deputado federal, um mandato, senador, um mandato, é isso. Sendo assim, se eu estiver correto, senador, o senhor não seria candidato à reeleição no Senado, agora em 2021. Sendo assim, tomo a liberdade de perguntar, o senhor é candidato a governador do Distrito Federal ou pretende dar um tempo na carreira política, ao menos da política parlamentar? Vila, professor, eu, quando cheguei no Senado, eu apresentei um conjunto de PECs, de propostas de emenda à Constituição, sobre reforma política. Apresentei 7 propostas de emenda à Constituição sobre reforma política. Entre essas propostas de emenda à Constituição está a PEC 3 de 2015, que ela proíbe que parlamentares se reelejam mais do que uma única vez, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Às vezes eu vejo uma pessoa no mesmo cargo há 40 anos, ela se esquece que ela é apenas um representante. Ela já se acostumou tanto com aquele cargo que ela começa a se achar proprietária dele. E ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então, o sistema ele tem que ser constantemente oxigenado. Então, apresentei a PEC 3 de 2015, que proíbe que parlamentares tenham mais do que uma única reeleição, e a PEC 4 de 2015, que proíbe a reeleição para cargos executivos. Em ambas, se respeita o direito adquirido de quem está aí, mas vale para os próximos. E eu acho que seria uma mudança importante no nosso sistema institucional. Com relação a mim, eu não sei ainda o que eu vou fazer na próxima eleição. Posso sim ser candidato ao Senado, porque a minha PEC mesmo permite uma reeleição, mas eu não sei se eu teria essa vontade hoje. Como posso também ser candidato ao governo aqui do DF ou a outro cargo. Eu sempre digo o seguinte, o que eu me comprometi, eu honrei. Por exemplo, eu fui candidato ao Senado, eu assumi o compromisso na campanha, um dos vários compromissos, de que eu não seria candidato na metade do mandato ao governo. Porque é confortável para quem é senador disputar uma eleição com 4 anos de mandato, porque se você ganha, você vira governador, se perde, você continua senador, então a maioria vai.
Mas não é correto com o eleitor a pessoa largar um mandato na metade, deixar metade do mandato com um suplente que ninguém votou e ninguém sabe quem é. Então, em respeito aos eleitores, eu assumi esse compromisso e, mesmo estando em primeiro nas pesquisas aqui no DF, eu não fui candidato, honrei minha palavra que eu falei na televisão. Então, eu tento cumprir tudo o que eu me comprometo. Posso ser candidato ao governo, posso ser candidato ao Senado, essa pergunta todo mundo me faz na rua, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer na próxima. Eu não sei. Agora, eu acho que precisa ter esse limite de reeleições. Acho que não deveria ter reeleição no Poder Executivo, a reeleição é ruim, ela faz com que a pessoa já governe pensando em fazer coisas só para ter voto. E é ruim também no Legislativo, porque alguns falam de reeleição no Executivo e esquecem do Legislativo. É ruim também o parlamentar ficar indefinidamente. Então, precisa ter um limite. E eu protocolei nessa PEC 3 de 2015 o limite de uma única reeleição no Legislativo. Então, eu acho que é importante oxigenar o sistema. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas precisa ter um limite, até para a pessoa não esquecer que ela é apenas um representante. O senhor já quando deputado federal, eu lembro, acho que como deputado distrital, se eu não estiver enganado, e como senador também, sempre tem discutido a questão do custo do mandato. Grosso modo, seria o seguinte: quanto é que custa aquele mandato para o cidadão, né? No orçamento ou da Câmara Distrital, ou da Câmara Federal, ou do Senado Federal, ou na Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal. Como é que é? Explica um pouco melhor para quem nos acompanha, senador, essa questão do custo. Quanto custa o Congresso Nacional, ou mais especificamente o Senado? Quantos funcionários tem? Porque as pessoas não sabem. Muitas vezes não tem nem ideia do que, e me parece que são, privilégios, né? Como se fosse uma casta muito diferenciada do cidadão, que é aquele que sustenta justamente o Congresso Nacional. Professor, não existe democracia nem Estado democrático de direito sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. O poder legislativo no Brasil, o Senado Federal, por exemplo, é uma das casas legislativas mais caras do mundo em termos proporcionais. E isso não se muda com palavras. Não adianta a gente só dizer que tem que custar menos. Tem que tentar fazer a nossa parte, dar o exemplo, cortar na prática. Então, eu, quando assumi o mandato como senador, no primeiro dia do meu mandato, eu adotei várias medidas no meu gabinete. Primeiro, eu abri mão dos salários extras que os senadores recebem. O senador tem direito a um salário extra no início da legislatura e um no final da legislatura. Eu abri mão desses salários extras. Eu abri mão de toda a verba indenizatória. Um senador tem direito a uma verba indenizatória por mês para indenizar despesas, que ele pode gastar com uma série de coisas. Por exemplo, consultoria. Poxa, consultoria, ele já tem uma equipe de assessores para dar uma assessoria técnica ao mandato. Não precisa ele ter uma verba para contratar consultores. Há uma sobreposição de verbas. Então, abrir mão de toda a verba indenizatória, abrir mão dos salários extras, de toda a verba indenizatória, do carro oficial. Cada senador tem direito a um carro oficial com cota de gasolina. Abrir mão do carro oficial e da cota de gasolina. Cada senador tem direito a 55 assessores. Eu abri mão, eu tenho apenas 9 no meu gabinete. E o custo, e reduzir o número de assessores e também a respectiva verba. O custo do meu mandato ele é 1/3 do que custa o dos demais senadores. Abre mão da aposentadoria parlamentar, os senadores têm direito a uma aposentadoria. Só vou ter direito ao INSS na minha vida, igual a maioria dos brasileiros. Abre mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Senadores, ficando 180 dias no mandato, têm direito a um plano de saúde vitalício para o resto da vida. Não é correto isso. Então, abre mão disso. Então, no primeiro dia, só com essas medidas que eu tomei no meu gabinete, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16.700.000 reais. Se essa economia fosse repetida pelos outros 80 senadores, se fizer uma multiplicação de 81 por 16.700.000 reais, vai dar mais de 1.300.000.000 de reais. E é um dinheiro que poderia estar na saúde, na educação, na segurança.
Eu volto a dizer, o poder legislativo ele é muito importante dentro do Estado democrático de direito. Não existe democracia sem um poder legislativo forte, atuante, mas ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Então, eu apresentei projetos para que tudo isso virasse regra e também dei o exemplo no meu gabinete, abrindo mão disso tudo no primeiro dia do mandato e em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. E estou tentando fazer a minha parte. Algumas pessoas até fazem piada disso, lá o senador daquelas economiazinhas. E eu fico triste, porque quando a pessoa sequer consegue reconhecer o gesto de você economizar o dinheiro dela, porque eu não estou economizando dinheiro para mim, eu estou economizando o dinheiro da população. Para mim, o mais cômodo seria eu ter uma aposentadoria parlamentar, ou ter um plano de saúde para o resto da vida. Saúde, você nunca sabe o que você precisa. Ou ter 55 assessores no meu gabinete, não apenas 9, como eu tenho. Mas é correto isso com o contribuinte? É correto isso com a população? E muitas vezes esse assunto, professor, ele passa despercebido, porque a imprensa não debate muito. Isso é normal. Isso não é normal. Não é normal se custar o que custa, não é normal um senador ter 55 assessores. Então, eu respeito os outros, cada um tem uma forma de tocar o mandato, todos foram eleitos democraticamente, legitimamente, mas a minha forma de tocar o mandato é essa, tentando ser produtivo, custando bem menos para o contribuinte do que custa um mandato. E está aí, eu apresentei 11 PECs, 51 projetos, aprovei 6 no Senado, todos relevantes. Nas minhas emendas ao orçamento, eu tenho critério na destinação desses recursos, destino para a saúde do Distrito Federal. Está aí pessoas fazendo tratamento de químio oral na rede pública por causa de uma emenda minha. Então, eu tento fazer a minha parte. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Ah, nesses cortes que o senhor fez referência, esses que é determinado pelo orçamento do Senado Federal, esses recursos voltam para a mesa diretora? Creio eu que essa que seria o caminho, ou isso simplesmente é retirado do orçamento do Senado? Ou seja, em outras palavras, isso é redistribuído para os outros senadores ou para outros custos do Senado? Para onde vai esse dinheiro? Essa é uma rubrica que, quando eu não gasto, não pode ser gasta por outro. Funciona assim. Existe uma artimanha no Brasil, professor, que não é só do Hum. Senado Federal, não é só do Congresso Nacional. Isso se repete por várias assembleias legislativas no Brasil inteiro e por câmaras de vereadores. O Poder Legislativo é o único dos poderes que aprova o seu próprio orçamento. O orçamento do Executivo tem que ser aprovado pelo Legislativo e o orçamento do Judiciário tem que ser aprovado pelo Legislativo. O Legislativo é o único poder que aprova o seu próprio orçamento. Todos os anos, o Poder Legislativo aprova um orçamento para ele próprio maior do que o que ele efetivamente gasta. Todo final de ano, não sei se o senhor vê aquelas matérias dizendo o Poder Legislativo devolveu tanto para o Executivo, o Poder Legislativo devolveu isso. Todos os anos, ele aprova um orçamento maior do que ele efetivamente gasta, e no final do ano, ele devolve os recursos que sobram para o Executivo. O que acontece com esse recurso que eu economizo? Ele simplesmente aumenta a devolução de recursos no final do ano do Legislativo para o Executivo. No final do ano, o Legislativo devolve para o Executivo que não usa. Como esse recurso que eu não uso aumenta os recursos que sobram, e no final do ano o Legislativo devolve para o Executivo esses recursos. Deixa Aí eu onde vai perguntar ser uma questão gasto, para o aí depende do senhor. novo orçamento. Pode ser gasto na saúde, na educação, depende do novo orçamento feito. Exato. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. O senhor fez referência à questão de suplente em certo momento, da fala do senhor. Na Primeira República, por exemplo, República Velha, como queiram chamar, não tinha suplente de senador, tá? Então, isso não é uma coisa dada pela natureza, mas foi uma invenção a partir dos anos 1930. Então, sobre reforma política que o senhor fez, uma menção, o senhor é a favor de voto distrital? Ou o senhor é a favor do voto distrital puro, misto, voto proporcional? Em relação ao voto, qual é a posição que o senhor tem? Bom, eu sou autor também de uma PEC que institui o voto distrital, a PEC 9 de 2015. Eu acho que o voto distrital ajuda a melhorar o debate político. Ele qualifica o debate político. Pelo menos uma parte do voto deve ser distrital. Os Estados Unidos têm voto distrital, a Inglaterra tem voto distrital,
A Alemanha tem o voto distrital misto. Eu acho que o voto distrital ajuda a você politizar as eleições. Quando o voto proporcional de lista aberta que a gente tem no Brasil é um sistema muito perigoso. Eu não sei se... Antigamente só existia no Brasil e na Finlândia. Eu não sei se hoje tem outro país que também o adota. Ele é um sistema muito perigoso, que é o seguinte: basta uma pessoa, se essa pessoa for odiada por 99% da população, ou for considerada corrupta por 99% da população, mas tiver 1% que gosta dela, ela está eleita deputada. Isso se explica como uma série de personagens da política brasileira que são considerados corruptos pela maioria esmagadora da população, são reeleitos a cada eleição para a Câmara dos Deputados. Porque é muito simples, basta ter um pouquinho de voto ali. Eu acho que o voto distrital ele aproxima o eleitor do eleito. Não existe sistema eleitoral perfeito. Então, todo sistema que colocar vai ter crítica, vai ter problema. Mas o voto distrital ele aproxima eleitor de eleito, ele traz o representante para perto do eleitor, ele aumenta a fiscalização, porque vai bastar fiscalizar um. Quando você fiscaliza, por exemplo, em São Paulo, 70 deputados federais, acaba que você não fiscaliza ninguém. Então, se você tem um do seu distrito, aumenta a fiscalização, exige que ele tenha que prestar contas do mandato regularmente, e você facilita o acesso à política. Porque o acesso à política não é fácil. Eu mesmo levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na terceira, para poder entrar na política sem transigir em princípios, para poder entrar da forma que eu acho correta. E poderia não ter conseguido, e quase desistir. Então, hoje, quem entra na política? Um empresário com muito dinheiro, alguém que representa um fragmento da sociedade, uma categoria profissional, agora até uma religião, e aquela pessoa que tem uma fama anterior à política. Agora, um cidadão comum que quer entrar na política para defender as suas ideias, para colocar as suas ideias, ele tem dificuldade no acesso à política. O voto distrital ajuda a facilitar o acesso à política. Eu também tenho outras PECs, como, por exemplo, uma PEC que permite candidaturas avulsas sem filiação partidária. Isso não obriga as pessoas a serem candidatos sem filiação partidária, não. As pessoas falam assim, mas isso vai acabar os partidos. Não, isso vai fortalecer os partidos, porque os partidos, deixa de ser obrigatório a pessoa ter que se filiar a um partido. Então, o partido vai ter que ser atrativo o suficiente para atrair aquela pessoa. Vai ter que ser atrativo para o eleitor aquela pessoa ser filiada a um partido. Isso vai fazer os partidos terem mais... assistirem mais o seu programa, terem programas mais claros. Se a pessoa não quiser se filiar a um partido, muito bem, mas se ela quiser ser candidata, se quiser ser candidata sem filiação partidária, ela também deveria ter esse direito. E cabe ao eleitor decidir quem ele quer e quem ele não quer. No caso de candidatura avulsa, é com voto distrital ou com voto proporcional? Bom, são PECs distintas. Uma versa sobre o voto distrital e outra versa sobre as candidaturas avulsas sem filiação partidária. Sim, sim. Tá. Assim como outra também, Sim. professor, eu tenho a PEC 5 de 2015, que proíbe que uma pessoa se eleja para um cargo legislativo e depois vai ocupar um cargo no executivo. Hoje a pessoa se elege deputado, vai ser secretário de Estado, sem perguntar para o eleitor se ele concorda com isso. A pessoa se elege, desculpa o termo, a pessoa se elege deputado, vai ser ministro de Estado. E o pior é que o Brasil ainda potencializou isso. Ainda é uma prática que tem prefeitos que simplesmente convidam mais da metade da Câmara de Vereadores para ser secretários de Estado, para ser secretários, para colocar suplente para ele controlar o legislativo. Aqui no Brasil tem deputado, isso aconteceu no governo Temer, a pessoa virava ministro, aí tinha uma votação importante, voltava para o parlamento, votava e depois voltava para ser ministro. Aconteceu agora no governo Bolsonaro, na eleição para presidente da Câmara. Os deputados que eram ministros se licenciaram do ministério, foram votar,
foram votar na Câmara e voltaram para o Ministério. Ora, os poderes são independentes, isso está na Constituição Federal. Não pode uma pessoa estar num dia num poder, no outro no outro. E eu não estou propondo nada original, não. Nos Estados Unidos funciona assim. Quando a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, foi convidada no primeiro mandato do presidente Obama, em 2008, para ser secretária de Estado, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York, porque a pessoa não pode estar num dia num poder e no outro no outro. Um fiscaliza, um poder é fiscalizador, o outro é o fiscalizado. Ela não pode estar nos dois poderes. O Brasil virou uma promiscuidade. E diversos governos, não é só um, não. Diversos governos utilizam dessa prática de colocar parlamentares como ministros e secretários de Estado para ter maioria no parlamento, e ainda criaram isso. Aí tem uma votação importante para o governo, a pessoa se licencia, e aí vai votar e depois volta para ser ministro ou secretário. O senador fez referência em certo momento à corrupção. Queria colocar a seguinte questão, senador. O Distrito Federal, nos tempos mais recentes, teve vários casos de corrupção envolvendo governadores, acusações envolvendo a Câmara Distrital, momentos que o Brasil ficou estarrecido. Me lembro da oração da propina, né? Agradecendo a Deus a propina recebida, coisas assim inacreditáveis, que já caiu no esquecimento, porque, como diz o Ivan Lessa, já falecido, a cada 15 anos o Brasil esquece o que ocorreu nos últimos 15. Então, as pessoas vão esquecendo. Pergunta que eu faço ao senhor, o que acontece, e tem em relação ao atual governador, não sei se é correto ou não, só reproduzo o que vejo nos jornais, acusações de adversários políticos, tal, em relação a supostos atos de corrupção, inclusive feito até recentemente pelo governador de Goiás. Pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o que acontece na política do Distrito Federal? Vila, primeiro, não é defender a minha cidade, não, mas te dizer o seguinte, escândalos de corrupção envolvendo políticos, eles acontecem no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E acontecem também no Distrito Federal. Mas, muitas vezes, a cidade de Brasília ela é injustiçada pelo resto do Brasil, porque, às vezes, as pessoas de Brasília, saem do Distrito Federal, e aí ouvem fora, aí em São Paulo, em outros lugares do Brasil, você é de Brasília, cidade corrupto, você é lá dos corruptos. E é uma injustiça com a população do Distrito Federal, que tem mais de 3 milhões de habitantes, ela ser taxada como uma cidade corrupta, e eu tenho que dizer isso, porque esse seu canal é muito visto, e eu quero aproveitar esse espaço para dizer isso, que as pessoas têm que separar os políticos que cometeram uma ilicitude e que precisam ser punidos por essas ilicitudes, com a população. A população não tem nada a ver, a maioria da população do Distrito Federal sequer tem alguma vinculação com política. Muitos trabalham no setor privado, outros são desempregados. O Congresso Nacional, a maioria do Congresso Nacional é de gente de fora, inclusive. Dos 513 deputados, só 8 são do DF, dos 81 senadores, 3 são do DF. Teve, na história do Distrito Federal, casos de corrupção no DF? Teve, mas também tiveram em outros lugares. Esse estigma da cidade é uma coisa que eu, como uma pessoa brasiliense de coração, eu tenho assim que reagir, porque às vezes isso torna se faz uma maldade com uma cidade inteira por causa de alguns personagens que cometeram desvios e muitos, inclusive, vindos de outros estados para cá. E a população do Distrito Federal, na sua grande maioria, é formada de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, muitos dos quais não têm nenhuma vinculação com política. Os escândalos, todo escândalo precisa ter uma apuração e uma punição, seja com quem for, seja quem for a pessoa. Não tem nada na vida pior do que uma injustiça, mas comprovada a ilicitude, a pessoa precisa ser responsabilizada e punida. Senador, o senhor disse há minutos atrás, salvo engano, que foram acho que 6 projetos aprovados, tal. Esses projetos, quando é aprovado no Senado, ele desce para a Câmara e precisa da aprovação da Câmara. O senhor tem
Alguma coisa que o senhor fala assim, um projeto que foi aprovado entre os pares no Senado, esteja parado na Câmara lá, e daquilo que o senhor tem uma relação mesmo de pai em relação ao projeto e sabe a importância social desse projeto, tem alguma coisa que o senhor fala assim, olha, isso é muito importante, e está parado lá porque tem razões que estranhas, pouco republicanas, muitas vezes é isso, né? Tem casos desse tipo? Tem sim, professor, e eu lhe agradeço a pergunta para me dar essa oportunidade de falar aqui. Tem 2 projetos que estão parados na Câmara e que estão parados por interesses, eu tenho que dizer isso aqui. Um deles é o PLS 393 de 2015, que obriga os governos a publicar a fila das cirurgias eletivas na internet. Hoje, é moeda eleitoral a pessoa conseguir uma cirurgia para alguém. A pessoa tem um problema, precisa fazer uma cirurgia, liga para um deputado. Tem como me arrumar uma cirurgia? Aquilo ali não pode ser uma coisa que um deputado resolva. Aquilo ali tem que ter uma ordem. Então, a fila da cirurgia, se eu lhe perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula aqui no Distrito Federal, o senhor não sabe, eu não sei, ninguém sabe, porque a fila não é publicada. Quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula em São Paulo? Provavelmente também ninguém sabe, porque também não deve estar publicado. Então, se publicar a fila, todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando. E vai dificultar esse jeitinho. E por que não querem votar? Porque o senhor já imaginou o grau de gratidão de um eleitor, de alguém que permite que um parente possa fazer uma cirurgia, agora furando a fila, passando outras pessoas para trás? Então, apenas para preservar a privacidade das pessoas, pelo projeto, não vai ser pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. Mas todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando. Isso vai ser tornado público. Isso, inclusive, vai fazer essas filas andarem mais rápido. Porque quando as pessoas saberem quantas pessoas estão esperando cada cirurgia, o governo vai ter que reagir. Então, vai ter que fazer mutirões de cirurgias, vai ter que andar mais rápido com essas filas. Não tem nada pior do que... As pessoas acham que a pior coisa para um político na relação é quando alguém lhe pede um emprego. No emprego, a pessoa me pede, eu falo, não tem como, meu gabinete é enxuto, não tem como lhe arrumar. Eu só tenho 9 pessoas no meu gabinete. Outro tem 55, mas eu só tenho 9. Então, me desculpe, mas eu não tenho como lhe arrumar. Agora, o que dói é quando alguém chega e fala assim, eu estou tentando uma cirurgia no hospital público, meus impostos servem para isso, e eu não consigo a cirurgia. Então, isso me dói. Isso tem que ser transparente, nós temos que dar transparência a essas filas. E isso vai gerar uma pressão social sobre os governos e eles vão começar a fazer mutirões de cirurgia, vão ter que andar mais rápido, porque todo mundo vai saber quantas pessoas estão na fila e desde quando cada um está na fila. O segundo projeto é o PL 6330, de 2019, que foi aprovado no Senado por unanimidade, que é um projeto que vai beneficiar milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro. Se o senhor procurar oncologistas aí que o senhor conhece, eles podem dar o testemunho da importância desse projeto, que é um projeto que obriga os planos de saúde a terem que arcar com o tratamento de quimioterapia oral a partir do registro do medicamento na Anvisa. O que acontece? Hoje, a Anvisa registra um medicamento de quimioterapia oral e a ANS leva 3 anos para registrar no rol dos medicamentos da ANS. 3 anos para um paciente com câncer é muito tempo. São 2 agências reguladoras. Se a Anvisa registrou, já deveria valer. E qual que é o problema, professor? O problema é o seguinte, antigamente, quando a pessoa tinha uma questão... por exemplo, se o senhor é internado no hospital, o seu plano de saúde paga o seu tratamento e os medicamentos desse tratamento enquanto o senhor está internado no hospital. Quando o senhor tem alta, o senhor tem que ir na farmácia e comprar os medicamentos. Assim funciona. Só que quimioterapia oral não é um simples remédio. É muito mais confortável para um paciente ele tomar um comprimido em casa de quimioterapia, de forma oral, no conforto da sua residência, do que ter que se internar no hospital para tomar quimioterapia na veia. E o que acontece hoje? Muitos pacientes têm que se internar no hospital para tomar quimioterapia na veia, porque senão o plano não paga. E alguns usam drogas de quimioterapia que já não são atuais.
porque já tem uma droga nova, mas a Anvisa registrou, mas o ANS não fez ainda. Então, prejudica os pacientes. Isso vai desafogar a justiça também, porque hoje há milhares de ações na justiça sobre isso. Só que os planos atuam para deixar esse limbo, porque tem gente que não entra na justiça, a justiça é sempre complicada. Então, há um lobby forte dos planos de saúde. Aliás, o Congresso é muito cheio de lobbies de interesses econômicos. No caso, um projeto aprovado por unanimidade no Senado está lá engavetado na Câmara, em um projeto que ia beneficiar milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro. Deixa eu colocar uma última questão para o senhor, que eu já ouvi falar, por isso que eu estou colocando. Falou assim, o Regufe é uma espécie, numa linguagem mais vulgar, é uma espécie de Don Quixote. E o que ele está fazendo não vai mudar absolutamente nada, vai continuar tudo na mesma. Ele tem boas intenções, mas o sistema é tão sólido que nada vai mudar. Como o senhor responde uma questão como essa? E o senhor já deve ter ouvido falar isso também. Muita gente fala, ele economiza, mas não apresenta resultados práticos, é o honesto que não produz resultados. Bom, eu trabalho, eu faço minha parte. Tá aí meus projetos, apresentei 11 PECs, 51 projetos. As minhas emendas ao orçamento é um resultado prático. Elas têm hoje caráter impositivo, o governo é obrigado a executar. Se eu poderia destinar, igual alguns destinam, para shows, para festas, para eventos. Eu destinei para a saúde, para compra de medicamentos, para compra de equipamentos para os hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Isso é uma contribuição. Cada votinho que eu dou ali representando meus eleitores, eu estou dando uma contribuição. Eu estou representando meus eleitores com aquele voto. Os projetos que eu apresentei, estou dando uma contribuição. Por exemplo, o Congresso Nacional aprovou um aumento das taxas de cartório para o Distrito Federal, com taxa aumentando em mais de 700%. A Câmara aprovou. Foi para o Senado, foi a minha luta, a minha denúncia, meu requerimento de retirada de pauta, que retirou aquilo de pauta, e o projeto acabou, que foi barrado e não teve esse aumento para a população do Distrito Federal aqui pagar. Porque o Distrito Federal, como capital da República, os cartórios as taxas de cartório são votadas pelo Congresso Nacional. Então, o mandato não é só o que você faz, não. É também o que você evita que façam. Por exemplo, muita gente fala para mim, mas você não conseguiu acabar com essas mordomias, você não conseguiu isso. Mas pelo menos a verba indenizatória não aumentou desde que eu virei parlamentar. Eles não tiveram coragem de... Não baixou, eu não consegui acabar, mas eles também não tiveram coragem de aumentar. E cada voto, cada coisinho, você está dando uma contribuição, você está representando as pessoas. Há bons projetos que você planta semente. E eu tenho certeza, por exemplo, quando eu entrei na política, todos gastavam verba indenizatória no teto. Aquilo era quase uma complementação salarial. Hoje, depois de eu ter aberto mão, depois de eu ter falado muito disso, sendo até meio chato, olha quantos hoje já abrem mão. Ainda é a minoria absoluta, mas hoje já tem outros parlamentares abrindo mão. Hoje já se discute quantos assessores um parlamentar tem. A questão dos impostos dos remédios, a Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. Hoje eu coloquei isso também na agenda. A minha PEC não foi aprovada, passou na CCJ, mas não foi votada ainda no plenário. Mas você introduziu o tema, plantou a semente, colocou ele na agenda. Então, pelo menos eu estou plantando a semente e estou fazendo a minha parte, tentando representar as pessoas com dignidade. Senador Regufe, muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite e todas as questões que eu coloquei, acho que são importantes as suas respostas, a sua visão de mundo, porque o canal tem justamente esse objetivo, eu sempre repito, é uma espécie de mantra de qualificar as reflexões sobre o Brasil. A gente vive um momento dramático no Brasil, mas nós vamos superar esse momento dramático. E justamente essas reflexões que estão aqui no meu canal,
e agora a última apresentada é justamente a que o senhor expôs aqui durante aqui a entrevista, tem essa perspectiva, né, de abrir caminho frente a esse momento meio de barbárie e que os valores da civilização vão, no final, ao menos é a minha esperança, vencer. E agradeço muito, muito obrigado mesmo, senhor, ter aceito o convite e temos batido esse papo. Muito obrigado ao senhor, professor. Tenho muita admiração pelo senhor. Queria agradecer esse espaço, agradecer o convite e dizer uma coisa para a população e também para os nossos governantes, uma coisa que eu tenho falado muito no Senado. A vacina não é uma questão ideológica. Vacina é a chance da humanidade de salvar vidas. Não era para esse tema ser politizado, não era para ter essa polêmica toda. A União deveria estar atenta e comprando vacinas, assim como estados e municípios deveriam também poder comprar vacinas. E se puder vacinar mais gente, melhor. Claro, vacinas com eficácia comprovada, mas isso é a responsabilidade com a vida das pessoas. E eu lamento que, com uma pandemia que estourou em março do ano passado, só tenha tido uma medida provisória sobre esse tema no final do ano. Isso é uma irresponsabilidade com os brasileiros. E agora era um momento para todos estarem unidos, era um momento de solidariedade, era um momento para as pessoas se irmanarem, para as pessoas estarem mais próximas umas com as outras, preocupadas com os semelhantes. Era um momento para o mundo se unir e não para ter mais divisão. E eu espero, sinceramente, que essa irresponsabilidade que na condução dessa pandemia que veio até aqui, eu espero que, pelo menos daqui por diante, as pessoas tenham um pouco de sensibilidade com a vida das pessoas, que a gente não pode perder a solidariedade pela vida humana, pelos nossos semelhantes. Acho que a sociedade está muito anestesiada e há muita irresponsabilidade por parte dos gestores públicos no momento. E te agradecer o espaço e agradecer a todos os teus assinantes do canal, né? Sim, sim, sim. Obrigado, Valeu. viu, professor? Obrigado, obrigado, senador. Até a próxima, então.